Olá, pessoal. Meu nome é Wanderson Padilha, sou médico de família e comunidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidado em saúde das pessoas trans na atenção primária à saúde. O foco nosso hoje vai ser para quem atua na atenção primária à saúde e para os médicos de família e comunidade. Então, antes de a gente começar essa atividade, é sempre importante a gente compreender alguns conceitos, tá? Conceitos que nem sempre a gente está habituado, que a gente nem sempre discute na nossa graduação, na nossa pós-graduação, então são importantes da gente aprofundar. A gente vai trabalhar agora basicamente com quatro conceitos: o conceito de identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero e sexo biológico. Eu gosto sempre de começar discutindo o sexo biológico, porque é aquele ao qual a gente já está mais habituado, né? Aquele que a gente já está acostumado a discutir, aquele que a gente conhece desde que a gente nasce, praticamente. Né? Quando a gente nasce, a gente, a depender da nossa genitália, a depender da nossa carga genética, né? A gente tem um sexo biológico definido. Então, se a gente tem pênis, testículos, carga genética XY, a gente geralmente vai ser considerado do sexo biológico masculino. Se a gente tem vagina, ovário, útero, carga genética XX, geralmente a gente vai ser considerado do sexo feminino. Por que que eu falo geralmente? Porque existem algumas variações, né? Tanto de questão da genitália, quanto em relação à genética, que podem trazer algumas situações que são diferentes da que a gente está habituado. E essas são as pessoas que a gente considera as pessoas intersexo. Tá? As pessoas intersexo são aquelas que podem ter variabilidade na genitália, que podem ter alguma variação nos cromossomos sexuais. Tá? Essas pessoas a gente acha que são poucas, né? Mas tem estudos que comparam que a prevalência, a porcentagem de pessoas intersexo na nossa população é a mesma porcentagem de pessoas ruivas. Então, possivelmente, se você conhece uma pessoa ruiva, é muito possível que você também conheça uma pessoa intersexo, mas nem sempre a gente sabe disso, tá? Falando do sexo biológico, que eu acho que é tranquilo para todo mundo, é importante a gente compreender o que é identidade de gênero. O próprio nome ele já fala, a identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual a gente se identifica, tá? Ao gênero com o qual a gente se mostra para o mundo, ao gênero com o qual a gente a gente está mais bem adaptado, ao gênero com o qual a gente se identifica mesmo, tá? Então, a gente conhece basicamente dois gêneros, que a gente está habituado a conhecer, são dois gêneros, né? O homem e a mulher, tá? Esse tipo de gênero, se eu me identifico como homem ou se eu me identifico como mulher, não tem diretamente a ver com o meu sexo biológico, tá? Eu posso ter pênis, eu posso ter vagina e eu posso, tendo pênis ou vagina, me identificar como homem ou como mulher, independente da minha genitália, certo? E existem ainda outras variações de gênero, outras identidades de gênero que estão aí transitando entre o homem, entre a mulher, entre esse gênero masculino, entre esse gênero feminino. São pessoas que vão se considerar ora homem, ora mulher, ora mais masculino, ora mais feminino, ou que não se consideram nenhum desses dois gêneros, ou que transitam, que vão fluir entre esses gêneros, por exemplo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Em relação à orientação sexual, ela diz respeito a por quem a gente se atrai, né? Por quem a gente se sente atraído afetivo ou sexualmente. Então, se uma pessoa ela se atrai por alguém do mesmo gênero, ela é considerada uma pessoa homossexual. Se ela se atrai por uma pessoa do gênero oposto, é uma pessoa heterossexual. E se ela se atrai por ambos os gêneros, uma pessoa bissexual. Existem ainda outras orientações sexuais que estão aí permeando, né? Existe a sexualidade, onde a pessoa ela não sente interesse afetivo sexual por nenhum dos gêneros. Existe a pansexualidade, que ela vai além dessa questão binária, né? Do homem e da mulher, e ela vai se interessar e se interessar afetivo sexualmente por todos os gêneros, independente de qual seja. E a expressão de gênero diz respeito ao modo como a gente se mostra para o mundo. Então, se eu me mostro para o mundo de uma maneira considerada socialmente masculina, eu posso me mostrar para o mundo de uma maneira considerada socialmente feminina, eu posso ter aí uma expressão de gênero que vai variar. Essa expressão de gênero ela não precisa também estar diretamente relacionada com a minha identidade de gênero, nem diretamente relacionada com o meu sexo biológico. Eu posso me identificar como homem e me expressar com roupas ou com vestimentas, né, consideradas femininas, e nem por isso eu deixar de ser homem. Enfim. E aí, outros conceitos que são importantes para a gente são esses conceitos que a gente vai trabalhar agora, que é o conceito da transgeneridade, da cisgeneridade
da não binariedade e da travestilidade, tá? O termo transgênero é um termo guarda-chuva, ele abrange as pessoas com identidade de gênero diferente daquela que foi atribuída, que foi determinada no nascimento. Ela contempla homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias. Tá? Já pessoas cisgênero são as pessoas que se identificam com a identidade de gênero que foi atribuída no nascimento. Então, quando eu nasci, me foi atribuído o gênero masculino e durante o passar do tempo eu continuo me identificando com esse gênero. Tá? Pessoa não binária é um termo guarda-chuva que ela vai abranger qualquer pessoa que não se identifica com as identidades de gênero binárias e estáticas. Né? A gente fala de binarismo, isso de ser homem ou mulher. E ela inclui pessoas que podem se identificar com um gênero intermediário, com múltiplos gêneros, com uma constante mudança de um gênero para o outro, né? Ou ainda com nenhum gênero. E o termo travesti é um termo que ele é mais comum em países latino-americanos, é muito utilizado aqui no Brasil, e é um termo que durante muito tempo foi utilizado de forma pejorativa, mas que hoje em dia tem sido assumido por muitas mulheres trans, né, ou mesmo pelas travestis que se identificam com esse gênero específico, né, se identificam como travestis, não se identificam nem como homens, nem como mulheres, né, e traduzem isso como um terceiro gênero. E esse gênero ele não obrigatoriamente está relacionado com a questão de desejo ou não de cirurgia. Vocês vão ver que em alguns materiais esse conceito ainda pode existir de que a travesti ela é aquela que não deseja fazer cirurgia ou é aquela que ainda não fez a cirurgia para readequação genital, mas a gente vai compreender que a travestilidade ela é uma autodefinição, então a pessoa vai se definir enquanto travesti ou como mulher trans, tá? Uma coisa importante de lembrar é que o termo travesti ele é um termo utilizado no feminino, então a gente não fala o travesti, não existe o travesti, é sempre a travesti. E a travesti a gente vai utilizar, né, uma linguagem sempre no feminino para tá lidando com essa pessoa. E aí por que eu vou discutir a saúde das pessoas trans? Primeiro, a transexualidade, a travestilidade, ela sempre foi um tabu, sempre foi motivo de polêmica no meio biomédico, né? Eu vou poder usar hormônio para essa pessoa, mas não é perigoso, mas eu vou estar indo contra a natureza, enfim. Então, esse é um tabu que durante muito tempo existiu, ainda existe, e que acaba prejudicando o cuidado em saúde dessas pessoas, né? Se a gente for lembrar dos princípios do SUS, dos princípios fundamentais é a equidade, onde a gente precisa destinar mais cuidado àquelas pessoas que mais precisam. E aí, quando a gente vai falar de equidade para as pessoas trans, a gente vai conseguir compreender que essa é uma população que ela é extremamente desassistida, que a maioria dos profissionais de saúde não sabe como cuidar, né, que não conseguem acessar os serviços de saúde por preconceitos que iniciam desde a recepção, passando pelos profissionais de saúde, passando pelo porteiro, enfim, por todo mundo que está ali, até mesmo pelos outros pacientes que estão em atendimento. Então, a gente precisa garantir um cuidado maior a essa população, um cuidado especial a essa população, porque é uma população que ela demanda maior cuidado, justamente por ter tido tanto tempo de dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Né? Só para a gente ter uma ideia, hoje, apesar de não existirem estudos muito concretos a respeito disso, a gente tem dados de que a expectativa de vida no Brasil de mulheres trans e travestis é de aproximadamente 35 anos, enquanto que a expectativa de vida da população em geral ultrapassa os 75 anos. Tá? A gente tem um nível de adoecimento mental importante para essa população por conta da transfobia, e é importante que a gente também esteja atento para cuidar disso. Outra questão importante é que, durante muito tempo, essas pessoas foram tratadas como doentes, simplesmente por existirem. Né? No CID-10, que é o CID que foi criado em 93, né, o Código Internacional de Doenças, ele ainda trazia a transexualidade com o nome transexualismo. O sufixoísmo ele denota adoecimento. Né? E esse termo ele estava dentro do capítulo de saúde mental. Então, até esse CID-10 de 93, a transexualidade ainda era considerada uma doença, né, de saúde mental. Já o CID-11, que ele foi lançado em 2018 e que ele tem até o prazo de 2022 para ser implementado nos países, ele traz esse termo já como incongruência de gênero. Né? Então, deixa de ser uma doença, passa a ser uma condição, se manteve no CID para garantir que diversos procedimentos e atendimentos de saúde continuem sendo ofertados a essas populações em diversos sistemas de saúde que dependem desse CID, mas deixou de ser um adoecimento, né? Como a gente já compreendia
há algum tempo. Agora, o CD11 ele já traz como incongruência de gênero no capítulo de saúde sexual. Tá? O DSM já há algum tempo não trazia como adoecimento, né? O DSM ele traz a disforia de gênero, na verdade, como um sofrimento proveniente da não aceitação do corpo, da dificuldade de lidar com o corpo, né, diante dessa questão social que as travestis, que as pessoas trans acabam enfrentando. Tá? A gente tem algumas resoluções que vão tratar sobre isso. A resolução 1482 de 97 do CFN é a resolução que primeiro vai autorizar os procedimentos cirúrgicos para mulheres trans. Tá? Essa resolução ela é ampliada em 2002 para os homens trans também. E agora, mais recentemente, na verdade, apesar da data ser de 2019, essa resolução foi lançada só agora em 2020, é uma resolução que já consegue ampliar também um pouco mais, né? Consegue garantir que pessoas trans, a partir dos 16 anos, com autorização dos pais, possam iniciar a hormonização, já reduz a idade para os procedimentos cirúrgicos de 21 para 18 anos, tá? Ainda tem alguns problemas, né, nessa resolução, mas ela trouxe alguns avanços que conseguem garantir um maior acesso dessas pessoas aos atendimentos em saúde. Só em 2008, infelizmente, só em 2008, o Ministério da Saúde ele institui um fluxo para o processo transexualizador, tá? Ele institui quais são os hospitais que vão poder fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, ele institui quais são os ambulatórios que vão fazer esses atendimentos. E só em 2011 é que se cria uma política de atenção à saúde LGBT, que mesmo tendo sido criada há 9 anos atrás, ainda é uma política desconhecida pela maior parte dos profissionais, dos gestores. Enfim. E todas essas políticas elas acabam focando muito na atenção especializada, pouco na atenção primária à saúde, apesar da gente saber que a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do sistema de saúde. Mas a maioria dessas políticas, portarias, fluxos não falam sobre o atendimento dessas pessoas na atenção primária à saúde, que é o local onde elas primeiro chegam. Né? E aí hoje a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre isso. A gente tem até hoje apenas 5 hospitais habilitados para fazer cirurgias de modificação corporal para pessoas trans pelo SUS. Esses hospitais estão localizados nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Por conta disso, por serem muito poucos hospitais, uma demanda ser muito alta, existem filas de espera enormes para a realização desses procedimentos, né? Eu trabalho em Pernambuco, no sertão pernambucano, e a gente tem um hospital em Recife que faz esse procedimento cirúrgico, mas é um hospital que está, nesse momento, com a porta fechada, justamente por ter já mais de 300 pessoas na fila de espera. Existem pessoas trans que esperam mais de 10 anos para conseguir fazer esse procedimento, para conseguir fazer as cirurgias pelo SUS. Ah, mas para que eu vou discutir isso? Eu acho que minha comunidade ela não tem pessoas trans, eu nunca atendi ninguém. Será que não tem, né? Tem algumas pesquisas internacionais, essas pesquisas provavelmente elas subdimensionam a quantidade, né, a população de pessoas trans, mas elas demonstraram que essa população chega a 1,3% da população em geral, né? Isso vai girar em torno de 39 pessoas a cada 3.000. No Brasil tem estudos que ainda não foram publicados, foram estudos os resultados preliminares foram mostrados no encontro do Centro de Assistência à População Trans que aconteceu em São Paulo no ano passado, e eles mostraram uma porcentagem ainda maior do que 1,3% de pessoas trans no Brasil. Então, assim, se a gente não conhece quem são as pessoas trans que vivem no território que a gente atende, a gente precisa repensar o modo como a gente está organizando o cuidado para essas pessoas. Né? A gente precisa criar espaços de acolhimento, livres de preconceito, resolutivos, porque se essas pessoas não estão chegando no serviço, é porque possivelmente elas não se sentem bem acolhidas, elas têm medo de chegar no serviço, o serviço ele não está ofertando o cuidado adequado para essa população. E aí uma coisa super importante para a gente iniciar esse cuidado é a gente respeitar o direito dessas pessoas ao uso do nome social, tá? Então, travestis, transexuais têm direito ao uso do nome social desde 2009, e aí todo o serviço de saúde precisa garantir no seu prontuário, no atendimento, né? Precisa ser garantido que o recepcionista trate a pessoa pelo nome social, que todos os profissionais de saúde respeitem o nome social dessa pessoa. Inclusive, em serviços hospitalares, se a pessoa for internada, ela tem o direito de ser internada na enfermaria de acordo com a sua identidade de gênero.
Tá? Então, a mulher trans na enfermaria feminina, o homem trans na enfermaria masculina. E aí, essa é uma pergunta que ela é fundamental. Como você prefere que eu te chame? Tá? É uma pergunta que todo mundo precisa estar habituado a fazer diante de pessoas trans, travestis. Quando você pegar o documento de uma pessoa e você vê que o documento está expressando o documento tem um gênero e você visualmente está vendo que essa pessoa expressa uma identidade de gênero diferente, é importante que você pergunte como essa pessoa prefere ser chamada, tá? Pode parecer, às vezes, abusivo, que a gente está se intrometendo, a gente pode ter medo de perguntar, mas é muito melhor eu perguntar, a pessoa ela vai se sentir muito mais bem cuidada, sabendo que você se preocupa em chamá-la pela forma como ela prefere, pela forma com que ela se sente melhor, né? Pelo nome que é o nome dela mesmo, né? E aí alguns relatos falando sobre situações que afastam as pessoas do serviço de saúde, né? Esse é um estudo feito em Natal, esse primeiro, com pessoas trans na atenção primária à saúde, e aí ele fala um pouquinho sobre isso. Eu fiquei tão constrangida de uma forma, o que eu tenho mais de reclamar da saúde não é tanto a saúde em si, mas o desconforto que a gente sente em relações profissionais de saúde. Não tem preparo de forma nenhuma. Eu acho que deveria se qualificar mais, sei lá. Aí tem uns que dizem, é ele, aí é ele, eu fico passada. Alguns profissionais de saúde ainda dizem, não está aqui masculino, então eu vou chamar no masculino. Né? Então, demonstrando o quanto que os profissionais de saúde ainda não respeitam o uso do nome social. Né? Esse outro estudo, feito em Florianópolis, por Roger, ele mostra que uma das características mais recorrentes nas entrevistas que foram feitas foi a do não reconhecimento do nome social. E que isso simplesmente afasta essas pessoas do serviço de saúde, as pessoas elas deixam de procurar o serviço de saúde por sofrerem violência transfóbica dentro do próprio serviço de saúde. Então, agora falando um pouquinho sobre as especificidades em saúde, né? O que é que a gente precisa saber para cuidar dessas pessoas, além dessa questão super importante da comunicação, além dessa questão super importante de ter um espaço acolhedor para essas pessoas, né? A gente precisa saber alguns cuidados específicos de saúde para a gente atender melhor essa população. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem de um binder, tá? O binder, ele é uma espécie de colete utilizada pelos homens trans para esconder as suas mamas. Alguns homens utilizam faixas, outros utilizam ataduras, né? Porque muitos deles se sentem incomodados com suas mamas. É importante lembrar que nem toda pessoa trans se sente incomodada com o corpo. Então, nem todo mundo quer usar hormônio, nem todo mundo quer fazer procedimento cirúrgico, mas para as pessoas que desejam, né, a gente precisa saber as melhores orientações. Então, esse bind, essa faixa, essa atadura, quando utilizada por muito tempo, pode gerar dor musculoesquelética, pode gerar lombalgia, então é comum chegar a homens com dor nas costas por conta disso, pode gerar lesão mamária. Então, quais as orientações que a gente pode dar? Primeiro, que a pessoa evite utilizar durante longos períodos. Então, se a pessoa puder não utilizar quando estiver em casa, ou se for sair para algum local onde não tem a necessidade, onde consiga usar uma roupa mais folgada, enfim, que não precisa usar, que a pessoa evite utilizar. Tá? E tentar usar o binder do tamanho adequado para não apertar demais as mamas, para não gerar esse tipo de dor, de desconforto. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora é a imagem de um packer. Tá? O que é o packer? Packer, enfim. Ele é uma prótese de silicone que é utilizada pelos homens trans com três objetivos. Ela pode ser utilizada para dar o volume por baixo da cueca dos homens trans, pode ser utilizada para urinar em pé. Então, algum deles tem um canal onde essa pessoa ela consegue urinar em pé, então, para não passar por constrangimentos em banheiro público, enfim. E outra situação também é para penetração. Essa pessoa ela consegue utilizar o binder para penetrar o seu parceiro ou sua parceira, e ao mesmo tempo em que essa pessoa penetra o seu parceiro ou parceira, vocês conseguem ver que tem uma rugosidade aqui, né? Uma rugosidade aqui nessa região, que essas rugosidades elas ficam próximas ao clitóris do homem trans, e elas estimulam também o prazer sexual desse homem trans durante a penetração. Tá, quais os cuidados que a gente tem que ter? Esse packer ele pode gerar, se não se utilizado com muita frequência, se não for bem higienizado, pode gerar dermatite, pode gerar infecção urinária. Então, a orientação é evitar usar quando estiver em casa, higienizar adequadamente, e quando for usado apenas para volume, existem algumas cuecas específicas para isso, que elas têm uma barreira e evitam o contato direto do packer com a pele da pessoa que está utilizando. Outro problema super importante é o uso de silicone industrial.
né, que é utilizado principalmente por mulheres trans e travestis. Tá? Ele é utilizado, é um silicone que não é feito para ser usado no corpo, né? Um silicone que ele é feito para lubrificar pneus, ele é feito para lubrificar peças de avião. E aí, por conta disso, né, ele é vendido livremente, muitas pessoas usam para modelar o corpo. Tá? Isso pode gerar diversos problemas. Então, pode gerar necrose, pode gerar infecções, pode gerar tromboses, né? Tanto TVP quanto um tromboembolismo pulmonar, pode gerar reações alérgicas, até anafilaxias, e pode ter complicações mais tardias, como a migração do silicone. Então, pode acontecer da pessoa colocar o silicone nas nádegas ou na coxa, por exemplo, e depois de vários anos, esse silicone descer para os pés. Tá? Pode gerar dor crônica, pode gerar situações de abscessos, de granulomas. E aí, o que, é que, a gente, o que, é que a gente precisa saber? Né? Com a pessoa que chega para a gente, que já fez uso, que já colocou. Se a pessoa não utilizou, a nossa orientação vai ser que a pessoa não coloque. A gente vai orientar que a pessoa não use. Mas se a pessoa já tem esse silicone industrial, então tomar o cuidado de não aplicar medicação injetável no local que tem o silicone industrial, tá? Em situações de infecção, existem alguns estudos que falam sobre o uso da minoxiclina, porque é um antibiótico que ele também vai ter uma ação anti-inflamatória, então também pode ajudar nesse processo de cuidado, tá? Em algumas situações, vai ser preciso fazer a mastectomia dessa pessoa se for utilizado silicone industrial na mama, com reconstrução mamária. Pode ser necessário fazer excisão cirúrgica com enxerto. Pode ser preciso utilizar corticoide intralesional. E durante muito tempo se tentou utilizar a lipoaspiração para retirada desse silicone industrial. Mas se mostrou que não é benéfico, que não ajuda tanto nesses casos. Outra coisa que é importante a gente saber é sobre esse termo, aquendar, né, que é um termo muito utilizado pelas mulheres trans, travestis, pelos homens gays, pelas pessoas que fazem drag queen, que fazem performance, né, quando utilizam algum tipo de roupa mais justa e que não queira mostrar o volume da genitália, do pênis, dos testículos, tá? Então, como é que geralmente as pessoas fazem? As pessoas, elas colocam o testículo para dentro do canal inguinal e depois puxam o pênis e o saco escrotal por entre as pernas, né, para a região de trás e prendem geralmente com uma fita adesiva. Tá? Quais são os cuidados que a gente vai ter que ter? Primeiro, orientar que as pessoas evitem ao máximo também ficar grandes períodos. Tá? Orientar que, a partir do momento que sintam dormência, dor, ardência, qualquer coisa do tipo, que desacuendem, né? Que tirem, que desfaçam esse procedimento. Orientar também que não passem longos períodos sem urinar. É super comum que essas pessoas, porque isso dá muito trabalho, então, na hora que tem vontade de urinar, as pessoas seguram a urina, né? Prendem para não ir no banheiro, porque vai ter que desfazer isso tudo e refazer. Então muitas pessoas acabam desenvolvendo várias infecções urinárias por conta disso. Outro cuidado que pode ser tomado é evitar as fitas adesivas comuns e tentar usar fitas adesivas para prender de uso hospitalar. Então, micropore, né? Pode diminuir o risco de dermatites, de alergias, né? E outra coisa que é que é ainda mais interessante, acabou que eu não coloquei a imagem aqui, mas existem calcinhas específicas, calcinhas biquínis, que são feitas para aquendar, né? Para fazer esse tuck. Então, elas têm um espaço onde a pessoa consegue colocar o pênis, onde a pessoa consegue colocar o saco escrotal e acabam facilitando na hora de ir no banheiro, a pessoa, né, evita não precisa estar prendendo tanta urina. Então, se a pessoa conseguir ter essa calcinha de aquendar, facilita ainda também o procedimento. Outras especificidades vão dizer respeito às DSTs. É isso aqui que eu vou falar, ela não é apenas para pessoas trans, né? A gente vai poder falar isso com outras pessoas também, pessoas cis, pessoas hétero, pessoas, né, gays, lésbicas, bissexuais, enfim. A gente vai falar de práticas sexuais. Então, quando a gente fala da prática sexual do sexo envolvendo dedo e vagina ou ânus, a gente pode utilizar alguns artifícios para evitar o desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis. Então, pode ser utilizado luva, pode ser utilizado o preservativo externo. A gente não tem chamado esse preservativo de preservativo masculino, já que ele pode ser utilizado também por mulheres trans, né, por outras pessoas. A gente chama de preservativo externo. Então, o preservativo externo pode ser usado nos dedos.
Tem algumas dedeiras que são vendidas em sex shop também, que ajudam a proteger. E tem alguns outros dispositivos que são utilizados para o estímulo na penetração do dedo, mas que também acabam protegendo do contato direto do dedo com a mucosa da vagina ou do ânus. Importante lembrar também, quem vai utilizar os dedos, sempre manter as unhas bem cortadas, né? Evitar de tirar as cutículas, porque podem surgir portas de entrada para infecção. No sexo boca-vagina ou boca-ânus, existem algumas formas que a gente pode pensar, né? Uma é o uso de preservativo interno. Esse anel que ele fica externamente à vulva, ele protege uma parte da vulva, então pode facilitar na hora do sexo oral. Existem algumas roupas íntimas de látex que são vendidas também em sex shop, podem ser utilizadas. Esse outro material, Dental Dam, ele é uma barreira utilizada por dentistas durante alguns procedimentos odontológicos. E aí alguns materiais têm orientado também o uso do Dental Dam para o sexo oral, né? Boca, vagina ou boca ânus. E o preservativo interno ele pode ser utilizado também no para o sexo anal, tanto para o sexo penetrativo quanto para o sexo oral, tá? A gente pode utilizar também algum preservativo para criar uma barreira de látex, pode ser tanto preservativo interno quanto preservativo externo. Então, a gente vai cortar as extremidades desse preservativo e depois vai fazer um corte transversal para criar essa barreira de látex, que pode ser utilizada também no sexo oral. Tá? O plástico filme, que durante muito tempo foi orientado para ser utilizado, não é indicado, porque ele possui microporos que permitem a passagem de alguns vírus e até de algumas bactérias. Então, ele acaba não protegendo durante essa relação. Para o sexo boca-vagina durante o período menstrual, né? Como se proteger, como evitar o contato direto com o sangue menstrual. Então, pode ser utilizado o coletor menstrual, tá? Esse coletor inicial, o de silicone, ele vai evitar, todos os coletores, né? Eles evitam a passagem desse sangue menstrual, eles vão ficar retidos ali dentro, então o sexo oral pode ser feito. E essa última imagem aí, que é um coletor de látex, ele é um coletor que é descartável e, por ser mais maleável, ele pode ser utilizado, inclusive, durante a penetração. Tá? Esses primeiros não podem ser utilizados durante a penetração, porque vai machucar, mas esse último pode sim, não tem problema. E outro cuidado que é importante lembrar é que sempre que for usar brinquedos, né, dildos, vibradores, enfim, que se utilize o preservativo, tá? Principalmente se ele for ser usado individualmente, a gente precisa utilizar, mas se ele for utilizado também compartilhado, né? Então tem lá duas mulheres, né, ou um homem trans, uma mulher, ou vai ser compartilhado entre pessoas, né, vagina, ânus, entre as pessoas, que se coloque o preservativo e que depois se troque o preservativo quando for ser penetrado na outra pessoa. E aí, falando sobre os rastreios, o que, é que a gente tem de diferente nos rastreios dessa população? A gente vai falar sobre o Papa Nicolau, sobre o rastreio para a prevenção do câncer do colo do útero, a gente vai pensar nisso para todas as pessoas que têm o útero e que já tiveram penetração vaginal. Tá? Então, todas essas pessoas elas precisam fazer esse rastreio. A gente tem dados que mostram que a mortalidade entre mulheres cis lésbicas e entre homens trans por câncer do colo do útero é muito maior do que entre as mulheres cis hétero, porque muitos profissionais de saúde, mesmo as próprias pessoas, né, muitos homens trans ou mesmo as mulheres lésbicas acreditam que não há necessidade de fazer esse rastreio, de fazer o preventivo, de fazer o Papa Nicolau, porque acreditam que não tem chance de desenvolver o câncer do colo do útero. Mas é importante que essas pessoas elas passem esse rastreio, passem esse Papa Nicolau, tá? Lembrar, homens trans que estão em uso de testosterona, eles podem ter um incômodo maior durante a introdução do espéculo, porque eles podem ter uma atrofia vaginal, tá? Por conta do uso de testosterona. Então, tomar muito cuidado durante esse exame especular, né? Acalmar, tentar usar o espéculo de tamanho menor, tá? Pode ser necessário o uso de estrógeno tópico antes do exame. Pode ser utilizado para lubrificar o espéculo, água morna, tá? Evitar usar lubrificante em grande quantidade, porque pode alterar o resultado do exame. A mamografia para todas as pessoas com mama, sejam elas homens ou mulheres trans, e aí vai seguir a mesma faixa etária e periodicidade indicada pelo Ministério da Saúde para as pessoas cisgênero. Então, a partir dos 50 anos, se não tiver nenhum fator de risco, e a partir dos 35 anos,
se tiver algum fator de risco já estabelecido. É importante também a gente rastrear transtornos de ansiedade e depressão. É importante a gente lembrar que essa população está submetida à violência o tempo todo, está submetida a situações de transfobia diversas, e por conta disso acabam tendo uma chance maior de desenvolver ansiedade, de desenvolver depressão, e muitas vezes acabam não trazendo isso durante a consulta. Então é importante que a gente pergunte, que a gente rastreie, que a gente investigue, para a gente conseguir abordar isso de uma forma adequada também. Além da gente precisar rastrear situações de violência, né? Entre os homens trans, por exemplo, é super comum, infelizmente, uma prática chamada de estupro corretivo, né? Que seria a prática de pessoas tentarem estuprar esses homens trans para ensiná-los a ser mulher, né? E aí é importante a gente investigar isso também, né? Mulheres trans e travestis também têm um índice de estupro muito grande, então a gente precisa tomar esse cuidado de investigar, além das violências que muitas vezes são sofridas dentro da própria casa dessas pessoas. Sobre o uso de hormônios, lembrando que a atenção primária à saúde vai ser a porta de entrada para essas pessoas, né? Muitas dessas pessoas não têm acesso aos serviços de saúde e não têm acesso a profissionais que vão orientar, que vão prescrever, que vão acompanhar o uso de hormônio dessas pessoas. Então, é importante que a gente inicie esse acompanhamento na atenção primária à saúde, né? Que a gente solicite os exames adequados, que a gente faça a prescrição adequada, né? A gente não vai focar tanto hoje aqui nessa discussão da hormonização, porque é um assunto amplo, mas eu vou deixar depois para vocês aí alguns protocolos onde vocês podem dar uma lida no material e podem tirar suas dúvidas. E aí é importante a gente começar essa hormonização, porque tirando contraindicações óbvias que a gente vai ter para o uso desses hormônios, geralmente a gente vai ter uma melhora dos desfechos em saúde mental dessa população. Se essa pessoa está incomodada com o seu corpo, ela tem esse desejo importante da modificação corporal, a gente vai ajudar ela a reduzir situações de sofrimento importantes. Tá? E lembrar que essa hormonização sem acompanhamento profissional, ela aumenta risco cardiovascular, aumenta diversos riscos de saúde para essa população. Esses aqui são alguns guidelines que podem ajudar vocês nesse estudo para a hormonização. Esse primeiro é um guideline da Califórnia, tá? Que é feito pelo Departamento de Medicina de Família e Comunidade, lá da Universidade da Califórnia, e ele está bem completo. Vai falar sobre o cuidado das pessoas trans no âmbito mais geral, né? Tanto ele quanto esses outros dois, né? Vão falar sobre cuidado das pessoas trans com diabetes, com hipertensão, com osteoporose, enfim, é um cuidado integral de saúde dessas pessoas trans. Esse segundo é um material canadense, um guideline também produzido lá para o cuidado dessas pessoas na atenção primária. E esse último é mais recente, ele foi lançado agora em julho de 2020, foi um protocolo liberado pela Secretaria de São Paulo, e ele está bem completo, está bem legal para estudar, para orientar o uso de hormônios, né? E todos esses três podem ser encontrados facilmente na internet, né? No site, estão disponíveis para a gente fazer a leitura, para a gente conseguir acompanhar da forma mais adequada essa população. Então, obrigado, pessoal. Esse tema é um tema que é muito amplo. Se a gente for discutir a saúde das pessoas trans, a gente tem diversas vertentes por onde a gente pode aprofundar, mas hoje a gente vai ficar por aqui, discutir essa parte mais introdutória. E qualquer coisa, eu estou à disposição, estão aí meus contatos. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima oportunidade.